Ver se eu cheguei a gravar, né? Porque ontem não estava gravando. Beleza, está gravando agora. A gente falou sobre as contas de ativo, né? Tá? Hoje a gente vai falar de passivo e patrimônio líquido, certo? A contabilização deles. A gente, igual eu já comentei com o João Kleber, Luana, tipo assim, essa disciplina nossa, ela revê bastante coisa, tá? Só que assim, eu acho ela muito importante porque a gente acaba tendo bastante conceito, né? Reforçando os conceitos que a gente precisa. Eu fiz a prova do CRC com a galera aí, essa última, né? Gente, mas é muito conceito que você tem que ter para entendimento, você entendeu? Então facilita demais a vida da gente. Vamos lá. Segundo o Neves Viceconte, né? Conceito, ou passivo, tem um conceito de que é todo compromisso de qualquer espécie ou natureza que foi assumido pela empresa perante terceiros, né? Ou, né, são obrigações que nós temos com terceiros devido a bens que se encontram em nossa posse, tá? Por exemplo, o que é esse bens, por exemplo? Quando a gente fala de dívidas, né, é fácil, né? Por exemplo, você comprou do fornecedor, né? Então, enquanto você não paga, você anota lá que deve para o fornecedor. O funcionário, você apura a folha de pagamento, você deve para o funcionário. O governo, você deve os impostos. Outra situação que a gente pode ter também, por exemplo, quando você recebe um adiantamento de um cliente, né, que você ainda não entregou a mercadoria para ele, então você, por exemplo, você deve para ele, tá? Entendeu? Certo? Então é uma situação que a gente pode ter. Eu estou com o dinheiro do cliente, tá em minha posse, eu não entreguei a mercadoria para ele. Eu tenho, a gente fala muito assim que o passivo é dois tipos de obrigação: obrigação de pagar e obrigação de fazer, né? O fazer, no caso, é a obrigação de entregar uma mercadoria ou entregar um serviço. Por exemplo, se você, né, a gente em contabilidade, por exemplo, o nosso produto é um serviço, né? Então, se você recebe algo adiantado, de fazer, né, de entregar aquele serviço, tá? Ou quando você deve, você tem a obrigação de pagar, tá? Ó, nesse mesmo assunto, né, Marion e Dícibus, né, eles mencionam que o passivo evidencia toda obrigação, né, ou dívida que a empresa tem com terceiros, tá? Contas a pagar, fornecedores, né, seja de matéria-prima ou de mercadoria, imposto a pagar, financiamento, empréstimo, etc. Tá? Ribeiro, né, ele relata que as obrigações podem se originar não só das compras de mercadoria a prazo, como também das compras a prazo de outros bens ou serviços, ou em decorrência de outras transações, como aluguel de bens móveis ou imóveis, empréstimo de dinheiro, capitais de terceiros, etc. Tá? A gente tem um conceito, deixa eu ver se me lembra certinho aqui, no CPC, né, de que ativo é tudo aquilo que nós temos que vai gerar ganho econômico futuro, né? E o passivo são nossas obrigações que vão gerar no futuro saída de valores econômicos, ou seja, a gente vai ter que pagar isso no futuro, né? Se qualquer dívida ou situação que eu tenho um compromisso que eu não tenho valor para pagar, então eu não posso registrar ele como passivo, tá? Porque ele não é uma dívida. Só é dívida aquilo que eu tenho que pagar. Vamos lá. Aí nós temos aí outros autores, né, que relatam que o passivo compreende todas as obrigações expressas monetariamente, né, que a entidade tem a pagar. São as quantias que a entidade deve a terceiros. Por que a gente está falando terceiros, gente? Porque o passivo é tudo relacionado a capital de terceiros, né? E quando a gente olha o nosso balanço, ali evidencia ele como capital de terceiros, tá? E o patrimônio líquido é o capital próprio, tá? Bom, a existência dessa dívida é muito importante para o financiamento das atividades. Eu acredito que não existe uma empresa, né, que não tenha dívidas, né? Porque mesmo que ela não tenha dívida, assim, mas se você parar para pensar, se ela tiver um funcionário, ela já está devendo. Cada dia trabalhado já é uma dívida que ela assume com aquele funcionário, tá?
Então, normalmente, gente, nós temos assim, a questão de passivo ela depende muito, né, do tipo de empresa que é, né? Então, tem empresas que trabalham com passivo muito alto, tem empresas que trabalham com passivo muito baixo, né? Então, depende muito do ramo da atividade que a empresa está inserida. Geralmente, o passivo, quando a gente pensa nele, ele não é uma coisa ruim, tá? Por que não? Porque, por exemplo, se eu conseguir ter uma política de compra e de venda adequada, eu consigo comprar mercadoria, né? Vender essa mercadoria, receber pela venda antes de pagar o meu fornecedor. Então, eu posso, com isso, trabalhar com o dinheiro do meu fornecedor, tá? Então, uma das vantagens. Ó, financiamento com capital próprio, né? Ou financiamento com capital de terceiros, né? Quando a gente pensa, né, nesse tipo de passivo, né? A gente vai pensar em investimento, alguma coisa, o financiamento que vem para a empresa ou vai vir lá do capital social ou vai vir dos capital terceiros. É onde a gente forma a nossa dívida. Bom trabalhar com capital próprio? Eu não tenho preocupação nenhuma, né? Porque já é meu, né? Mas nem sempre o crescimento da empresa vai ser possível se a gente ficar dependendo só de capital próprio. Então, muitas vezes a gente depende de capital de terceiros, tá? Vamos lá. De certa forma, passivos serão comumente, né, chamados de origem ou fonte de recurso, tá? Por quê? Porque o passivo, na verdade, todo o valor representado no passivo, né, ele foi aplicado aonde? No ativo, tá? Ele está representado no ativo. Então, por isso que o lado do passivo é equivalente ao lado do ativo, tá? Porque se eu tenho uma dívida no passivo, é porque eu tive um débito, né, originalmente no ativo, ok? Então, o lado ativo, o lado passivo é chamado de fonte ou origem de recursos, tá? E sempre significarão os haveres, né? Diferentemente dos ativos, que por sua ordem são aplicações de recursos ou deveres. É necessário que as obrigações a pagar dos credores, em se tratando de uma sociedade comercial, basicamente respeita a fornecedores a pagar, tá? Mas pode ter também caso, né, questão de bancos, de funcionários, de impostos do governo, tá? Os passivos são classificados de duas formas: passivo circulante, que é o curto prazo, e passivo não circulante, que é o passivo de longo prazo, né? Aquilo que ou nós não temos prazo para pagar, tá? Por exemplo, se a empresa pegar um empréstimo com um sócio, tá? Então a gente vai sempre, todo empréstimo que a gente tiver com o sócio, fizer com o sócio, a gente vai lançar no passivo não circulante, porque a gente não tem prazo para pagar. Ah, professor, mas se fizer um empréstimo para pagar com 30 dias, com 60 dias, tudo bem. Mas mesmo assim vão registrar ele no passivo não circulante, tá? Por quê? Porque pode ocorrer, né, de o sócio de chegar um momento que a empresa não tem como pagar para o sócio esse dinheiro. Então ela não vai pagar, tá? Ah, mas o sócio comprou não, tá registrado lá que ela deve para ele, tá? Mas diferentemente de outro tipo, uma pessoa terceira, não vai botar a empresa no pau para receber, tá? Então tudo aquilo que a gente tem para pagar, ou sem prazo, no caso de que envolve sócio, ou acima de 12 meses, né, após o final do exercício seguinte, é longo prazo. Tudo que é dentro do período seguinte é curto prazo. Tá? Então nós temos, ó, que tudo que eu gosto muito dessa imagem, porque ela representa perfeitamente, né? Tudo que registrado em passivo patrimônio líquido, na verdade é tudo que se encontra no ativo da empresa, né? Todo ativo da empresa, se a gente pensar caixa, banco, aplicação financeira, estoque, as duplicados que nós temos para receber, né? Todos os créditos que a gente tem de funcionário, de impostos a recuperar, todo o nosso ativo não circulante, imobilizado, investimento, realizável a longo prazo, intangível, tudo isso teve origem aonde? No lado do passivo. Por quê? Porque eu não consigo ter nada se eu não tiver de onde pegar esse recurso, né? Se eu não tiver uma origem para esse recurso, né? Vamos lá, vocês querem um celular novo,
Mas para vocês terem um celular novo, né, vocês ganhar esse ativo novo, das duas, uma. Ou você tem caixa, e aí você vai trocar um ativo pelo outro, né? Vamos pensar assim, você vai lá e compra à vista. Você trocou o seu ativo chamado dinheiro, né, por um ativo chamado celular. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar à vista. Beleza, então você vai comprar a prazo. Se você vai comprar a prazo, a fonte de recurso, né, vai ser aí um terceiro, que alguém vai te dar crédito para você adquirir esse ativo, tá? Nas empresas acontece da mesma forma. Então nós temos o lado do ativo e o lado do passivo, né? Tá? Então, ó, o lado do passivo é sempre a origem de recursos, porque a empresa, tecnicamente, ela nasce aqui, desse lado, tá? E aí, daqui, eu ponho o recurso aonde? No ativo, tá? Então, nós fazemos essa jogada. Tudo que tem aqui, ó, no ativo, veio da onde? Veio do passivo. Seja origem de capital de terceiros ou origem de capital próprio, tá? Por isso que toda vez, ó, tudo que eu tenho aqui, ó, é o meu lado devedor. Por quê? Eu devo para alguém. Eu devo para quem? Para o meu lado credor. E quem é credor? Né? Tudo que eu tenho aqui no ativo, ele é de alguém. Ou é de terceiros, tá? Ou é de terceiros, ou é próprio da empresa, tá? Então, o que é próprio da empresa está registrado no patrimônio líquido. O que é de terceiros está registrado no passivo. Por isso que a gente tem o lado de débito e o lado de crédito, tá? O crédito é o lado credor, é o lado de quem, né, tem o que está no ativo. Ok? Alguma dúvida, gente? Nenhuma? Ótimo, melhor ainda. Vamos lá. CPC 00, né? Vamos lá. Eu até comentei com vocês, ele fala no item 44B, né, que o passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos na entidade, capaz de gerar benefícios econômicos, tá? O que quer dizer isso? Deixa eu receber aqui a Carla. Quer dizer o seguinte, que o meu passivo é de algo que aconteceu. Por quê? Se eu pago à vista, então eu não tenho passivo. Então, de algo que aconteceu e eu não paguei, tá? Eu vou ter que pagar. Quando eu pagar, vai sair recursos da empresa, tá? E esse passivo, ele é oriundo, né, de uma situação que ele gerou um ativo, né? Normalmente ele gera o ativo e que isso foi para gerar benefício econômico, tá? Porque todo ativo que a empresa tem, a ideia é que ele gere benefício econômico futuro, tá? Então, tecnicamente, eu tenho um passivo em virtude de um ativo, então aquele passivo, tecnicamente, ele foi adquirido, né, vamos dizer assim, para gerar benefício econômico, tá? Vamos lá, você pegou um dinheiro no banco, emprestado, né? Você deve para o banco, mas esse dinheiro, você vai fazer alguma coisa com ele que vai te gerar renda maior. Então, ele te gera uma renda maior e aí depois você paga o banco, certo? Então, você tem que pagar aquele passivo seu, porque você fez um empréstimo lá atrás. Quando você pagar, vai sair recurso da empresa e com esse dinheiro você fez ele gerar benefício econômico para você, tá? Vamos lá. A liquidação dos passivos gerará para a entidade um consumo de recursos, né? Por quê? Porque vai sair recurso na empresa. Eu tenho que pagar um passivo, eu tenho que usar um ativo para pagar um passivo, né? Só um minuto, gente. Porque só tem duas formas de eu pagar um passivo. Ou eu uso ativo, ou eu gero outro passivo, né? Por exemplo, eu devo um fornecedor, ou eu uso recursos do ativo, né? Caixa, banco, aplicação financeira, para pagar esse fornecedor, né? Que eu normalmente a gente faz, ou eu faço um empréstimo no banco para pagar esse fornecedor. Então, ou eu uso ativo, ou eu gero um novo passivo,
tá? Vamos lá. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias, tá? Todavia, obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de manter comerciais ou agir de maneira equitativa. O passivo representa, né, de acordo com a FIPECAF, né, Fundação Instituto de Pesquisa, né, de Ciências Atuariais e Finanças, né, obrigações da empresa, da companhia, cuja liquidação se espera que ocorra dentro do exercício social seguinte ou de acordo com o ciclo operacional da empresa, né, se este for superior a este prazo. As obrigações podem representar valores fixos ou variáveis, vencidos ou a vencer, em uma data ou em diversas datas futuras. Tá? Passivo composto de dois tipos, né? Nós temos aqui um entendimento bem interessante. Eu tenho o passivo não oneroso e o passivo oneroso. O que vocês entendem sobre isso? A gente até já falou sobre isso em outras disciplinas. O que vocês entendem de passivo não oneroso e de passivo oneroso? Vamos lá, Carla, Luana, João Kleber. Vai, João Kleber, fala aí. Ih, eu acho que o João Kleber e a Carla tá jantando assistindo novela. Não, não tô lembrado, não. Vamos lá. Quando a gente fala de passivo é dívida, né? Vamos pensar assim. Então, eu tenho dívida com funcionário, por exemplo, né? Tenho dívida com fornecedor. Essas dívidas minhas, quando eu fiz elas, né? Vamos lá, o funcionário, eu fechei a folha e tenho que pagar ele daí a 5 dias, certo? Ele não me cobra juro, cobra? Não, tá? Um fornecedor me vendeu a prazo, vou pagar 30, 60, 90, também não me cobra juros, tá? Agora, quando a gente fala em oneroso, é porque é um passivo que ele cresce a cada momento, porque eu tenho juros embutidos, que é no caso os empréstimos bancários, né? Os refinanciamentos que eu faço de impostos, tá? Então, oneroso é passivo que tem juros, e não oneroso é passivo que não tem juros. Ah, professor, mas se eu atrasar um fornecedor, eu pago juros. Não, beleza, tá? Isso já é sabedor. Mas, assim, ele normalmente você pagou na data, ele não tem juros. Já o do banco, não. Você pegou um empréstimo para o banco, ele está correndo juro a todo tempo, né? Tanto que se a gente bobear, se for trabalhar corretamente com contabilidade, a cada mês eu tenho que atualizar ali, né, aqueles valores que estão ali, que a minha dívida aumenta, certo? É igual quando a gente compra um carro financiado, eu fiz um financiamento, né? Meu carro, eu fiz um financiamento de 20 mil para comprar o carro, né? Comprei o carro vale 20, só que, na verdade, a minha dívida não é 20. A hora que eu chego com ela com o carro em casa, eu já estou devendo já 20 mais alguma coisa. No final do mês, essa alguma coisa já aumenta. E aí vai rolando, né? Entendeu? Então, eu tenho juros embutidos, tá? Então, tudo aquilo que eu pago juros, né? Já, naturalmente, o contrato com juros ali é passivo oneroso, tá? E sem juros é passivo não oneroso. Tá? Ó. Quando tem juros, é o passivo oneroso. Vamos lá. Passivo oneroso, né? Aí nós temos as origens dele, fornecedores, tributos a pagar, salários a pagar, contas a pagar. Essas daqui não incide juros, né? Normalmente, só se eu atrasar, tá? Agora, o passivo oneroso, né? Já é diferente. O passivo oneroso, nós temos aí empréstimos, financiamentos, compras a prazo já com juros, né? E renegociação de dívidas que eram não onerosas, né? Mas com juros agora. Isso que já está embutido ali, que eu estou pagando juros, é passivo oneroso, tá? Dúvidas? Vamos lá. Um conceito bastante interessante diante dessa abordagem é de passivo corrente, né? Categoricamente explicam que os passivos correntes
são as obrigações cuja liquidação deverá exigir o uso de recursos existentes, conceituados como ativos correntes, ou a criação de outros passivos correntes, né? Então, passivo corrente e ativo corrente é aquilo que está no nosso circulante, né? No ativo circulante, nós temos os ativos correntes. No passivo circulante, nós temos os passivos correntes. Então, normalmente, eu tenho que pagar uma dívida com algo que eu tenho disponível, né? Então, disponível está lá dentro do corrente, seja algum valor ali que eu tenho, um recurso que eu tenho em caixa, em banco, ou aplicação financeira normalmente, tá bom? Vamos lá, o termo corrente é similar ao termo circulante, tá? Lá no artigo 180 da Lei das SAs, né, que foi alterado pela Lei 11.941, estabelece que as obrigações da empresa, da companhia, né, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, né, se tiverem vencimento em prazo maior. Observado o que está no artigo 179 da Lei 6.404. Tá? Fávero, né, relata que normalmente esses recursos são originários de compras a prazo de materiais, mercadorias, financiamentos, etc. São fluxos de capitais terceiros que contribuem para que a empresa possa atingir seus objetivos ou metas previstos. Né? Estamos falando aí do passivo corrente, né? Ou passivo circulante, né? Por exemplo, né? Nós temos esse exemplo aqui, que é uma compra de mercadoria a prazo, né? A gente compra uma nota fiscal, vem 100 mil reais, né? E nós sabemos, né, tem a alíquota de ICMS de 18%, uma empresa de lucro real vai ter PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%. Isso já está embutido. Quando eu faço o lançamento, né, a gente faz a separação daquilo que eu vou recuperar, né, por daquilo que é realmente o valor de estoque, então eu tenho que o valor de estoque é 72.750, dentro de 100 mil. Por quê? O ICMS, o PIS e a COFINS, né, são tributos que eu vou recuperar. Então, são créditos que nós temos, né? Então, são direitos que nós temos. Por isso que a gente debita eles, eles ficam lá em conta, né? Esperando quando eu for fazer a apuração, eu usar esses créditos que eu tenho, tá? E aí fica bem destacado que nós, como é uma conta a prazo, nós estamos aí usando os recursos, né, do fornecedor. Esse recurso do fornecedor, quem está dando 100 mil de recursos para a empresa, para pensar. Vamos pensar o seguinte, ó. Vocês compraram esses 100 mil e vão pagar ele com 60 dias. Uma ideia, tá? Então, você já colocou o estoque 72.750. Você pode vender a qualquer momento e fazer caixa com esse dinheiro, né? Ele já te deu, ó, só nessa venda de 100 mil, te deu 18 mil de crédito CMS. Ou seja, você vendeu outras mercadorias aí, né? E você vai pagar ICMS dessas mercadorias, mas ele já está permitindo essa compra, esse fornecedor te deu um crédito aí de 18 mil para você diminuir o que você tem para pagar de ICMS, que foi feito, né, foi originado da venda de mercadorias de compras anteriores. Né? Então, quer dizer, são recursos, né, esses 18 mil, mais 1.650, mais 700, que vai dar 27.250, tá? Esses 27.250 são valores aí que você vai ter um alívio, né, nesse momento do seu caixa. Porque se você não tivesse feito essa compra, não tivesse vindo esse crédito do seu fornecedor, você teria que desembolsar esses 27.250, por exemplo, para pagar, né, os valores de ICMS, PIS e COFINS que você tem sobre as suas vendas. Mas aqui ele já te permite dar crédito. Então é muito interessante a gente fazer isso, né? Eu consegui comprar a prazo, né? Lembra que eu falei no começo? E quando você tem uma política, né, de vendas, de compras, né, e de pagamentos, consequentemente, bem interessante, você consegue trabalhar com o dinheiro do seu fornecedor, tá? O fornecedor trabalhou, ralou, juntou lá, comprou matéria-prima, fez a transformação, gastou com mão de obra, com imposto, com tudo mais, e te entregou 100 mil reais, né? Desses 100 mil reais, você deu entrada em 72.750 com mercadoria, e o restante ele te deu, se você gerou crédito, e vai diminuir os seus passivos, né? Praticamente é isso, porque eu tenho ICMS a pagar, eu tenho PIS a pagar e COFINS a pagar, que são passivos. Então, quando me dá esse crédito aqui no ativo,
eu uso ele para diminuir meus passivos, né? Então, ó, ele te deu 27.250 para te ajudar a pagar suas dívidas, tá? Simplesmente isso. Então você está usando. Ah, depois eu vou ter que desembolsar. Sim, só que aí isso é mais para frente, né? Então eu consigo um prazo aí, você entendeu? Então, se eu fizer a compra em 30, 60, né? Então só daqui a 30 dias que eu tenho que desembolsar metade disso aí. E daqui a 60 a outra metade, tá? Então, as empresas têm que aprender a trabalhar, né, com essa situação, ter essas políticas, porque uma política dessa alivia e muito o desembolso financeiro, né? E eu sempre falo, que o que mata as empresas, né, não é falta de vender, não é falta de lucro econômico lá, é falta de caixa, tá? E isso que sacaneia as empresas, tá? Certo? Ainda tem outras situações, né? Dependendo da situação aí, pode ter imposto de importação, pode ter IPI e outras situações que vão estar embutidas, né? Certo? Vamos lá. Ao adquirir mercadorias a prazo, os fornecedores contribuem com o financiamento do capital de giro da sociedade comercial, ou seja, entra dinheiro, né, recursos para a empresa, em que alivia a sua necessidade de capital de giro, ou seja, a sua necessidade de dinheiro para pagar as contas. Capital de giro, gente, é aquele dinheiro que você tem reservado ali, né, para pagar suas contas, né, em algum determinados momentos, tá? É o seu colchão de liquidez, na verdade, tá? Vamos lá. Ó, se tiver algum ponto que vocês não entendam, tá? Me interrompam e peçam para rever, tá? E, ó, semana que vem, terça-feira, né? Já é as nossas oficiais, a semana que vem é as nossas oficiais 1, tá? Então, vai ser naquele mesmo esquema lá no portal, 10 questões, 8 objetivas, né? Tudo dissertativas. Aí eu estou pensando em fazer, como é muito aluno aqui, eu vou fazer uma para cada, né? O que vocês acham? Para com isso, professor. Deixa história. Não, eu sei que vocês são todos assim, fiéis, né? Ninguém vai colar, ninguém vai usar o WhatsApp nem nada para trocar ideia, né? Pois é, professor. Pelo amor de Deus, professor. Então, nessa pandemia que vocês não podem fazer aglomeração, né? Meu sonho era uma aglomeração, professor, na faculdade. Tá igual uma aluna pegou. Eu não sei o que foi ontem, ela falou assim que ela tá numa saudade tão grande de aglomerar na faculdade que nem imagina. A gente às vezes tem que perder para dar valor, né? Mas, como diz, vai dar certo. Verdade. Em breve. Nessa pandemia, a gente aprendeu muita coisa. Não, e assim, ó, uma coisa que eu acho interessante, tipo assim, eu acho que essa pandemia veio para fortalecer principalmente os nossos laços familiares, né? Porque a gente não valorizava a família muito, né? Tipo assim, não que não valorizava, mas a gente às vezes não dava a devida atenção, né? E às vezes tem coisas da família que a gente estava desconhecendo já estava ficando meio estranho, né? E aí, junto o tempo todo, mais tempo junto, né? Eu menos ainda, porque a família acaba ficando longe, né? Mas mesmo assim, me permitiu essa pandemia, pra vocês terem uma noção, eu ia para São Paulo uma vez por ano, né? 2 vezes por ano. Às vezes, o ano passado já consegui, em julho e em dezembro. Aí esse ano eu dei uma fugidinha e eu consegui ir no carnaval, né? Até, eu acho que eu dei o canto foi vocês, né? Numa quinta-feira, que a gente depois teve que repor a aula, né? Foi numa quinta-feira de carnaval. Aí, eu já consegui depois, ó, devido às aulas remotas, eu fui em maio e eu passei 30 dias lá, né? Coisa que eu nunca fazia, 11 anos que eu não passava esse tempo lá, desde que eu vim para o Maranhão. Passei 30 dias. Voltei, no final de junho eu fui de novo, fiquei mais 21 dias, mais 3 semanas. Voltei, agora em setembro eu fui de novo, passei mais 2 semanas lá. Então, quando diz assim, para mim, ela me permitiu uma aproximação muito grande com a família, uma reaproximação muito grande com a família, né? Entendeu? Então foi muito bom. Eu, assim, pensando por esse lado, eu poderia até torcer para essa pandemia ficar o resto da vida, assim, né? Pensando desse lado só, tá? Mas passa rápido. À vontade. É verdade. Mas vamos lá. Pode falar. Não, pode continuar, professor. Vamos lá.
A FIPECAP, gente, documento que o registro das obrigações da empresa, né, deve obedecer ao princípio contábil da competência, tá? Assim, mesmo que determinadas obrigações não tenham a correspondente documentação comprobatória, mas já sejam passivos incorridos, ou seja, que já ocorreram, né, conhecidos e calculáveis, deverão ser registradas por meio de provisão. O que é isso, né? Quando a gente fala em provisão, por exemplo, a gente está falando de férias e 13º. Não tem nenhum documento ali de férias, né, que a pessoa já tem o direito de férias, né, ou aquele mêsinho de férias, nem 13º. Mas o correto é fazermos o registro, né, por exemplo, a Luana trabalhou um mês, né, trabalhou agora setembro, está fechando setembro amanhã. Ela vai tirar férias, de repente, o ano que vem. Mas a empresa tem que ir registrando essa obrigação mês a mês, tá? Porque é uma despesa que teria que entrar mensalmente no balancete da empresa e também uma despesa que não paga, né, que ela vai aumentando o passivo mês a mês. Tá? O correto é isso, tanto de férias como de 13º, tá? Então, o correto é isso, tá? É a mesma coisa, por exemplo, vamos pensar, você contratou um empreiteiro para fazer uma obra para você. Vamos supor que você só vai pagar a obra no final. Mas, se você tiver como mensurar, tipo assim, como está o andar da obra, então você já tem que ir fazendo ali, né, colocando quanto você já está devendo daquela obra, tá? O que é isso? Vamos pensar assim, ó, você vai fazer 4 salas, mas você vai pagar só no final. Se demorar 4 meses para fazer essas 4 salas, teoricamente, a cada mês você teria que computar a sua dívida de uma sala, tá? Ok? No regime de competências, receitas e despesas são levados ao resultado, independentemente se forem recebidas ou pagas. Eita que hoje a sala está cheia, hein? Ó, vai nem sobrar carteira. Se chegar a Andressa, não, a Thaisa chegar aqui, não vai ficar sem lugar para sentar. Bem-vindo, Andressa. E professor, é só mesmo na turma. Oi? É só 7 pessoas mesmo na turma. 7? É só 5. Só 5. 5. É vocês que estão aqui, ó. Andressa, João Kleber, Carla, Luana e a Thaisa. Pelo menos Meu Deus. em relação não aparece mais ninguém. Eu acho que vocês têm mais 2, é na turma com o professor Anderson, de práticas 1, né? Porque tem 2 perdidos lá, não sei de que turma lá que é, entendeu? Tem uma menina que ela veio da Amazonas, uma coisa assim. O pessoal que vem às vezes perdido, eu não entendi. Essa disciplina, por exemplo, de comercial, poderia ter colocado a turma do 4º período, né, com vocês, né? Na prática, até a turma do 4º período poderia ter entrado, mas sei lá, vai entender, né? Deixa pra lá. Mas é bom que vocês tenham aula VIP, né? É. Entendeu? Vamos lá. Então, gente, ó, quando a gente fala em regime de competência, né, reforçando, é aquela situação, receita e despesa, nós vamos registrar independentemente se elas foram pagas ou recebidas, tá? A receita, eu registro ela no momento em que ocorre, independentemente se ela é à vista ou a prazo, eu registro a receita, tá? Quando a gente registra uma receita, se ela é à vista, a contrapartida é as disponibilidades, né? Caixa, banco ou até aplicação financeira. Não, perdão. Caixa ou banco, tá? Se a receita é a prazo, a contrapartida dela é duplicata a receber, certo? A despesa é a mesma coisa. Se eu tenho uma despesa que é à vista, né, eu tiro o dinheiro do caixa ou do banco. Se eu tenho dinheiro que é a despesa que é a prazo, então eu gero o quê? Eu gero uma dívida, né? Vamos lá. Se você compra vou comprar o seu celular. Se você pagou ele à vista, né? Você usou dinheiro do caixa. Se você comprou ele a prazo, você vai gerar uma despesa, uma obrigação, tá? Uma dívida, certo? O celular não é bem, não, porque o celular seria um ativo, né? Mas, por exemplo, a manutenção do seu celular. Você precisou dar uma manutenção nele, tá? É uma despesa. Pagou ela, é despesa à vista. Não pagou, é despesa a prazo. De todo jeito, você vai registrar a despesa dentro do mês de competência, tá?
Vamos lá. Em se tratando de passivo, né, esses constituem-se na chamada despesas serem pagas em determinado período, conforme acordo entre as partes envolvidas na operação. Tá? Segundo a FIPECAF, né, parece que as provisões podem ser distinguidas de outros passivos quando há incertezas sobre os prazos e valores que serão desembolsados ou exigidos para a sua liquidação. Carvalho Lemos aí menciona que a provisão é um passivo de vencimento e valor incerto. O que seria? Essa provisão que eles falam, a gente tem já mais ou menos a provisão de férias, a gente faz ela, só que ela é uma provisão que o valor dela não é bem aquilo que está acontecendo ali, tá? Professor, mas por quê? Se eu registro o direito de férias, né, eu pego o salário da pessoa e vou registrando. Sim, só que, por exemplo, você registrou a provisão de 1/12 de férias, né, nesse mês, e a pessoa ganha nesse mês R$ 1.500. De repente, a pessoa, para o mês que vem, ela tem um aumento de salário, vai o salário dela para 2.000. Quer dizer, quando você for pagar férias para ela, você não vai pagar férias em cima de 1.500, você vai pagar férias em cima de 2.000, tá? Então, aí você tem que refazer essa provisão, tá? Ela tem que ajustar ela ao que está acontecendo, né? Por quê? Quando você vai pagar as férias da pessoa, na verdade, porque as despesas já foram mensuradas, né? Já aconteceu, é uma despesa, o direito de férias, né, cada mês que passa, ele é um direito que o funcionário vai adquirindo, tá? Assim como o 13º. Por exemplo, nós estamos fechando o mês 9, né? Então, todo funcionário que estava aí na empresa desde o ano passado, por exemplo, com esse mês, ele adquire 9 meses de direito de 13º. Então, em 12 possíveis, ele já tem 9 dozeavos. Né? Então, a gente tem que registrar e evidenciar lá no balanço, né, essa obrigação, certo? Tá? E aí, quando pagar o 13º, eu já tive despesa já aconteceu, agora eu só vou pagar o quê? Vou pagar o meu passivo, a minha dívida. Outras provisões que podem acontecer são, por exemplo, provisão para contingências aí, né, de algum tipo de contingência que a gente possa ter. Por exemplo, vamos supor que você tenha um processo, né, na justiça, que algum funcionário abriu contra a empresa, né, e o advogado chega e faz uma mensuração, mais ou menos ali, de quanto que você vai ter que desembolsar, tá? Então, você faz uma provisão na sua contabilidade, né? Mesmo que você não vá pagar agora, vai pagar futuramente, mas você já sabe mais ou menos, com a confiabilidade, qual valor você vai pagar, tá? Então, pode ser que esse valor aumente um pouco ou diminua, isso é normal. Por isso que a provisão, ela não é um passivo exato, né? Certo? Tá? É porque já se fala em provisão, certo? Ainda mais se você tiver uma provisão, por exemplo, ela pode impactar enormemente as suas informações contábeis. Se você tiver uma provisão, vamos lá, você tem um patrimônio de 10 milhões, de repente você tem uma provisão para danos ambientais aí vamos pensar, de 500 mil, de 1 milhão. Quer dizer, isso aí pode afetar drasticamente a análise que vai ser feita em cima da sua empresa, tá? Então, tem que ser realizada essa mensuração e essa escrituração, tá? Vamos lá. Tais condições de serem satisfeitas, né, estão previstas lá no item 14 do CPC 25, né, que é o CPC de provisões, ativos contingentes e passivos contingentes, né? Essa norma, de acordo com a FIPECAF, basicamente dispõe que a entidade deve reconhecer a provisão quando, né, tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de um evento passado. Seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefício econômico para liquidar a obrigação e possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação, tá? Então, tem que acontecer essas 3 situações. Importante que seja frisado que não vai se provisionar eventos que não ocorreram, tá? Então, o que não acontece, né, eu não registro. E que tais obrigações não formalizadas são passivos denominados no dia a dia de passivos ocultos,
dado a surpresa que podem ocasionar na gestão do caixa da organização, tá? Então, eu tenho evento que não ocorreu, né? Teoricamente, ele não aconteceu. Então, é um passivo que nós desconhecemos. Pode desconhecer, pode de repente surgir algo do nada, né? Como, por exemplo, uma multa, um auto de infração, uma coisa que você não tem noção do que está acontecendo, né? Chega lá, de repente, uma multa, né? Que você tem prazo aí mínimo para pagar, você entendeu? E você não tinha noção nenhuma, tá? Então, isso aí pode ocasionar problema de caixa. Por quê? Porque os passivos, geralmente, nós acompanhamos eles para saber os vencimentos, né? E fazer a nossa projeção de desembolsos financeiros, tá? Então, se chegar algo surpresa, e aí? O que a gente faz? Vamos lá. Não é adequado, né, que se denomine, por exemplo, 13º salário e férias, ou ainda o imposto de renda com provisões, tá? Eu discordo. Mas este termo, no caso de seguração, tornou-se a norma contábil vigente inadequada. A técnica considera que se chama simplesmente de 13º a pagar ou férias a pagar, ou ainda de imposto de renda a pagar no último caso. Tá? Saiba que estamos diante, no caso desse passivo, de apropriações por competência, sendo o regime da competência previsto na resolução 1282, lá de 2010. Tá? Mas nós fazemos uma provisão porque esse valor ele pode alterar. Apesar que é a pagar, né? A gente pode ter lá férias a pagar, 13º a pagar, só que ele é um não muito certo. É bem aproximado, mas pode haver diferenciações. Como, por exemplo, né, quando o funcionário faz hora extra ou recebe comissões, né, isso pode impactar ali nas provisões, tá? Para aqueles menos afeiçoados, né, com a questão dos passivos, Santos explana que as contas dos passivos são apresentadas em ordem de exigibilidade, ou seja, né, aquelas que a gente tem que pagar primeiro, elas vêm em cima, de acordo com as nossas obrigações, né? Na verdade, não é bem, a conta não reflete bem o que a gente tem que pagar primeiro, porque a gente vai pagar pelo vencimento, né? Mas aquelas que têm mais importância na hora do pagamento, tá? Então, por exemplo, nós temos aí todo passivo quando a gente monta ele, né? A primeira conta que a gente põe é fornecedor, né? Aí, se assim, professor, mas então fornecedor é mais importante que funcionário? Tá? Conceitualmente, sim. Porque vamos parar a pensar. Se você não paga o fornecedor, ele não te libera crédito, ele não te vende mais a prazo, e com isso você não tem como fazer sua atividade, tá? Então impacta até mesmo aí no seu pagamento de folha, certo? Então, lá, quanto aos passivos contingentes, esses não devem ser contabilizados no patrimônio da entidade devido à sua classificação ser considerada como possível, né? Vamos lá. Probabilidade de ocorrência dos reembolsos. Obrigação presente provável, mensuração por meio de estimativa confiável, não mensurável por existência de estimativa confiável, né? Tratamento contábil. Se ela for mensurável por meio de estimativa confiável, uma provisão é reconhecida e é divulgada em notas explicativas, tá? Se a obrigação presente é não mensurável, então eu só divulgo ela em notas explicativas, tá? Se eu tiver como mensurar, o que é mensurar? É saber um valor aí confiável com relação a essa obrigação que eu tenho. Então eu faço a provisão. Se eu não tenho como mensurar esse valor, eu só divulgo ela em notas explicativas, tá? Se a probabilidade de ocorrer for possível, né? Tá? Mais provável que não tenha saída de recursos do que sim, né? Então, nós vamos fazer divulgação em notas explicativas. Se a probabilidade de ocorrência for remota, então eu nem divulgo em notas explicativas, tá? Nós estamos falando aqui, gente, quando a gente fala assim, notas explicativas, assim, balanço bem certinho, nós estamos tratando de empresas, né? Vamos lá, vamos resumir. Empresas que têm a obrigação de divulgar as demonstrações contábeis, né?
que são aquelas que estão em bolsa de valores ou aquelas que têm patrimônio acima de 300 milhões de reais, né? Ativo acima de 300 milhões de reais, certo? Então, isso não cabe, muitas vezes a gente não vê isso no dia a dia, tá? A gente pega as empresas pequenas aí, isso a gente nem passa perto de fazer um balanço direito, quanto mais fazer divulgação em nota explicativa, tá? Mas as grandes empresas, né? Então, como nós queremos crescer e queremos trabalhar com grandes empresas, a gente acaba tendo que aprender um pouco sobre isso, tá? A gente aprende mais na prática, mas isso já nos dá uma base, né? Falar em nota explicativa, em provisão, vocês sabem o que está falando, tá? Vamos lá. Digam aí, qual opção dessas em que todas as contas pertencem ao passivo circulante? Qual opção que é? Tá aparecendo letra D. Letra D? Por que não é A? Também chutaria D, professor. Chutaria. Por que não é a B? Por que É a B por causa do caixa. caixa? Tá certo. Então, caixa não faz parte disso aqui. As picadas de novo. Por que a A não? Eu acho que por causa dessa 20ª parcela aí. Eu não sei quantas parcelas são. Vamos lá, leasing. Leasing é um aluguel com opção de compra. E aí? Porque se for 48 parcelas, já não é mais passivo circulante. Aqui, ó, 20ª, tá vendo? Se for 12, seria no circulante. 10ª é não circulante. Tá? E aqui na C? Por que a C não é? Por causa dos imóveis. Por causa de imóveis. Tá? Então a gente tem que achar o que está fora do lugar. Então a correta é a letra D. Tá? E essa afirmativa, está correta ou incorreta? Incorreta. Incorreta? Eu acho. Luana, Carla, Andressa. Não sei se negócio de sacrifício de ativo aí é assim. Exatamente. O que é sacrifício? O que é sacrificar? Sacrificar é abrir mão de alguma coisa, né? Isso. Isso. Na verdade, isso aqui está correta, tá? Por quê? Porque para mim pagar um passivo, pagar uma obrigação minha, eu tenho que dar ativos. Então é um sacrifício. Eu vou diminuir meus ativos, não vou? Tá? Quando a gente olha o balanço aqui assim, ó, de um lado eu tenho ativo, do outro é passivo, tá? Se esse lado vai diminuir, eu vou pagar, automaticamente esse lado também vai diminuir. Tá? Toda vez que eu pago um passivo, eu diminuo meu ativo, tá? Ah, professor, mas e se eu fizer, por exemplo, eu tenho que dever um fornecedor, eu faço um empréstimo
para pagar esse fornecedor. Aí você não muda nada, porque você vai trocar um passivo por outro passivo, né? Aí você vai ter um ciclo que vai ser um permutativo, né? Dentro do próprio passivo, você entendeu? É porque a gente fica na dúvida. E assim, ó, vocês prestem atenção, né? Fiquem espertos, porque isso daqui, esse termo sacrifício de ativo, ele é muito utilizado, né? O pessoal na hora, eles acham bonitinho, você entendeu? Pois Então, vai ser que eu fiquei meio. um sacrifício, eu estou sacrificando alguma coisa, né? Então, por quê? Eu estou usando ele, algum ativo meu, para pagar uma conta minha, tá? Eu posso, o que é sacrifício de ativo? É usar dinheiro do caixa, ou usar recurso do banco, você entendeu? Ou ter que tirar um dinheiro da aplicação financeira para pagar essa conta, ou de repente eu entregar mercadoria, para pagar a conta, ou até mesmo, dependendo do valor da conta, eu entrego um bem, entendeu? Entregar uma bicicleta, uma moto, um carro, ou até um imóvel, né, para pagar uma dívida, entendeu? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os elementos do patrimônio líquido, tá? Vocês têm alguma dúvida do passivo? Nenhuma, né? Tudo tranquilo, né? Quero ver terça-feira que vem. Terceira comigo. Vamos lá. Nós temos aí, né, o balanço patrimonial, lindo, maravilhoso, que a gente está acostumado, né? De um lado ativo, do outro passivo. Chama de passivo exigível, por quê? Porque a gente vai ter que pagar ele. E a diferença entre o ativo e o passivo nada mais é o líquido, né? Patrimônio líquido, tá? Então, vamos pensar, ativo é positivo, passivo é negativo, e aqui seria o resultado igual, né? A igualdade, né? A diferença, vamos dizer assim, entre o ativo e o passivo, tá? Essa diferença pode ser positiva ou, em algumas situações, pode até ser negativa, né? Quando o meu passivo é maior do que o meu ativo, né? Tá? Mas, teoricamente, nós queremos sempre o patrimônio líquido positivo, ok? Vamos lá. Diante da abordagem da posição financeira das sociedades comerciais, é importante ressaltar que existe um último elemento que surge a partir da dedução dos demais, que é o patrimônio líquido, né? Esse elemento é identificado como sendo o interesse residual dos sócios no empreendimento, ou seja, aquilo que sobra para eles, tá? É ele que vai evidenciar ali dentro se o sócio está ganhando dinheiro ou não, se o patrimônio dele está aumentando ou não, tá? Porque, por exemplo, né, a gente abre uma empresa, sei lá, usa aí 40 mil, 50 mil, abre uma empresa, né? E você compra ativos, lógico, né? Você, todo passivo, todo patrimônio líquido seu, a primeira coisa que você põe na empresa, ele vira ativo, tá? Ele vai virar caixa, vai virar banco, vai virar estoque, vai virar móveis, computadores e tudo mais. E como você vai mensurar se você está ganhando dinheiro ou não? O seu patrimônio tem que crescer, né? Então, no caso, o patrimônio líquido que você tem nessa empresa, que é o da empresa, né? Ele tem que estar em expansão, ele tem que estar crescendo. Na medida que ele vai estar crescendo, né? Você vai gerar o quê? Vai se ganhar mais patrimônio, né? Então, por exemplo, como que a gente ganha? O que que aumenta ou diminui o nosso patrimônio líquido, né? É o que acontece no DRE. As receitas aumentam o nosso patrimônio líquido, né? Porque toda receita ela é credora, certo? Então, como ela é credora e o patrimônio líquido também é credor, ela aumenta o patrimônio líquido. Mas aí a gente tem as despesas, os custos e despesa. Todo custo e toda despesa diminui o patrimônio líquido. Então, no fundo, o que aumenta o nosso patrimônio líquido ou diminui ele é a diferença entre receitas menos custos e despesas, né? Ou seja, se eu tenho lucro lá no DRE, aumenta o meu patrimônio líquido. Se eu tenho prejuízo, isso vem a diminuir o meu patrimônio líquido, tá? Alguma dúvida? Ó, simples, né?
O nosso PL é o ativo menos o passivo. Nós temos ativo menos passivo, que é igual a PL. Mudou alguma coisa? Não. Só mudou a forma de colocar. Matemáticazinha básica. O passivo está aqui negativo. Se eu passar ele para o outro lado, então podemos falar que PL mais passivo, né, é igual a ativo. Qual a diferença dessas evidenciações aqui, dessas formulazinhas? Somente colocação dos itens, tá? Eu posso colocar ainda ativo menos patrimônio líquido é igual ao passivo, tá? É a mesma coisa, não mudou nada, só mudamos a ordem dos fatores, né? Mas como diz, né, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu sabendo colocar, fazendo um joguinho de sinal, quando eu passo de um lado para o outro da igualdade, tá? Todas elas são a mesma coisa, tá? Então, às vezes, vocês vão interpretar, tem que ler alguma coisa. Eu mesmo já fiz algumas questões, por exemplo, que eu não dou, por exemplo, o patrimônio líquido, né? Eu peço, né, um cálculo de índice que usa o patrimônio líquido, não dou o patrimônio líquido, mas dou o ativo e dou o passivo. Então, é uma coisa bem simples, é só a pessoa fazer ativo menos passivo, ela acha o patrimônio líquido, né? Ou o contrário, é algum índice que precisa do patrimônio líquido, do passivo, mas eu só dou o patrimônio líquido ativo, tá? Então, são situações que quando nós temos o conceito, ele não nos surpreende, tá? A gente não é surpreendido, a gente, como eu disse, sai de boa nessa situação, tá? Porque a gente entende o conceito. Vamos lá. Um aspecto importante, né, a ser comentado sobre o valor do patrimônio líquido das entidades é que os valores são registrados com respeito ao princípio do custo como base de valor, né, o que não condiz necessariamente com a situação na data base de cada balanço. E é nesse sentido que a contabilidade dita como convergida visa atuar desde 2007, né? Na mesma linha de raciocínio, né, disso explica que o processamento conceitual básico, né, a estrutura conceitual lá do CPC, né, destaque normalmente numa base de continuidade operacional, somente por coincidência, o valor pelo qual o patrimônio líquido é apresentado no balanço patrimonial será igual ao valor de mercado das ações da empresa, ou igual à soma que poderia ser obtida pela venda de seus ativos e liquidação de seus passivos isoladamente ou da entidade como um todo. O que quer dizer isso? Vamos lá. Imagine o seguinte, você compra, né, um veículo, né, e esse veículo vale 30 mil reais, por exemplo. Tá? Você registra ele lá no seu ativo, um veículo registrado com 30 mil. Tá? Só que assim, nós sabemos que você registrou ele pelo valor de mercado dele que você pagou ali. Só que, se você for vender ele uma semana depois que você comprou, você nem fez depreciação ainda, nem o carro está novinho, você não tirou nem o plástico do banco. Mas se você for vender esse carro, ele não vale a mesma coisa que está registrado no ativo. Tá? Portanto, se ele não vale o mesmo que está no ativo, o seu patrimônio líquido não é o mesmo. Tá? Vamos lá. Você tinha um ativo menos um passivo que te dava um patrimônio líquido, sei lá, de 10 mil, uma ideia. Se esse carro você está registrado por 30, mas você não consegue vender por 30, vai conseguir vender por 28, quer dizer, então, na prática, o seu patrimônio líquido, né, ele não vale 10, ele vale 8, porque você já tem uma perda aí. Só que essa perda só vai ser mensurada quando você fizer a apropriação, né, ou dizer assim, a realização das suas receitas quanto às suas despesas, né? Então, por exemplo, você vai ter que ter lá outra receita, que é a venda do veículo, vai ter a baixa do imobilizado. Então, nesse caso, você vai perder. Mas você já está evidenciando, você já sabe que, olhando ali, que o seu veículo não vale. E a mesma coisa ao contrário. Por exemplo, você tem uma empresa, né? Essa empresa, nós temos algumas situações, a gente pode vir a nossa pensar, né? Nós temos algumas empresas que, se você olhar, de repente, vamos lá,
ela está num ponto muito bom, ela tem uma clientela muito fiel a ela tem um produto, né, muito bom, né, tá? Então as pessoas procuram ele. Então tudo isso gera valor para a empresa, tá? Então o que acontece? Muitas vezes a empresa contabilmente tem um valor determinado, sei lá, 1 milhão. Só que na prática, se você for vender a empresa, ela vale muito mais do que isso. Por quê? Porque tem algumas situações ali, por exemplo, o imóvel que você construiu, que você gastou lá, sei lá, 400 mil no imóvel, ele valorizou de forma que hoje ele vale, vamos supor assim, 800, 1 milhão, 2 milhões, por questão de ponto, de valorização. A sua carteira de clientes, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não registra ela, né? Então, ela não tem impacto lá no patrimônio líquido, mas na hora que você vai avaliar a sua empresa, né? Na prática, você olha a sua empresa, eu tenho aqui 100 mil de patrimônio líquido. Na parte você tem, na verdade, você pode ter muito mais. Por quê? Porque a empresa tem um valor dela, o ativo dela, e até mesmo, né, dificilmente o passivo já não entra, porque o passivo já é a registro de valor mesmo, né? Mas ele ainda pode, tipo assim, você tem uma dívida que está há muito tempo, que ela vai se tornar incobrável, né? Então, de repente, ela pode até diminuir esse passivo, né? Tá? Mas, normalmente, o que sofre variação é os nossos ativos. Tá? Por quê? Porque dessa situação. Agora, imagine o seguinte, você tem um estoque muito grande, só que esse estoque seu é de produtos obsoletos. São produtos aí que saíram versões novas e que ninguém mais quer. Tá? Então, de repente, aquele estoque que você tem, ele não vale o que você acha que vale. Ou melhor, ele não vale o que está registrado. Ele vai valer bem menos. Tá? Então, tem várias situações aí que impactam, né, no valor do nosso patrimônio líquido. Tá? Que é o que? O respeito ao princípio do custo com base de valor não condiz, né, pode condizer, mas pode não condizer também necessariamente com a situação, né, da empresa naquele balanço. Por isso que tem que ver essas reavaliações patrimoniais, ok? Vamos lá. Dentro do patrimônio líquido, né, ele é dividido em algumas contas, né? E essas contas são quais? Capital social, reserva de capital, é aquilo que nós estamos separando ali para poder aumentar o capital depois, tá? Ajuste de avaliação patrimonial, justamente essas variações que ocorrem no ativo, né, para mais ou para menos, podem gerar aqui contrapartida, reservas de lucro, ações em tesouraria, prejuízos acumulados, tá? Vocês viram que a gente não tem aqui lucros acumulados, né? A gente não apresenta aqui, nessa situação, lucros acumulados. Por quê? Teoricamente, né, as empresas que têm ações em bolsa de valores, elas não têm a conta, né, a conta de lucros acumulados é uma conta transitória. O que quer dizer esse transitória? Ela entra ali, mas ele tem que dar uma destinação para esse lucro. Vocês ainda não tiveram contabilidade avançada, né? Quando vocês tiverem, vocês vão ver que todo lucro da empresa, ele tem que ser utilizado para alguma coisa, seja para as reservas, né, que eu estou usando reserva de lucro para aumento de capital, uma reserva de lucro para contingência, uma reserva aí para outras situações, uma reserva para expansão, tá? E uma parte do lucro, o lucro que não é aplicado em reserva, né, que não vira capital, ele tem que ser distribuído aos sócios, tá? Certo? Por isso que as empresas, muitas vezes, né, dentro do estatuto delas, falam, nós vamos fazer uma reserva aqui para expansão, né, e esse valor vai, sei lá, vai ficar aqui 30%, 40% dele aqui. A lei diz que pelo menos 25% do lucro deve ser distribuído aos sócios, tá? As reservas de capital, elas são compostas, né, de 5% do lucro que acontece até atingir 20% do capital social. Só que aí o que pode ser feito? Pode ser transformado esse valor que foi acumulado nessa reserva de capital em capital social, o que libera mais prazo para fazer reserva, né? E também aumenta o limite dessa reserva, tá? O que as empresas muitas vezes fazem, né? Porque, na verdade, gente, tem que parar de pensar o seguinte,
O lucro da empresa, ele não está aqui no patrimônio líquido. Você já parou para pensar? Né? Quando você apura no final do ano o resultado da empresa, o lucro, a empresa deu 1 milhão de lucro. Não existe, muitas vezes, esse 1 milhão em caixa ou em banco. Esse 1 milhão de lucro, ele virou duplicados a receber, que já comprou mercadoria e já vendeu, ou virou estoque, ou já virou investimento em imobilizados, investimento em outras situações aí, tá? Então, teoricamente, né, a empresa não foi lá, eu comprei mercadoria por 100 mil, vendi por 80, né, eu gastei 80 com tudo, sobrou 20 mil. O que eu vou fazer com esses 20 mil? Eu vou guardar, que no final do ano eu recebi para o sócio. Ele disse, não, tá, isso aí voltou para a empresa, aí você comprou mais mercadoria, né, você vendeu essa mercadoria, uma parte você vendeu a prazo, outra à vista, e foi movimentando, tá? Então, tem que tomar cuidado, né, exatamente com isso. É como se você, vamos pensar, você ganha R$ 2.000 e todo mês você só gasta 1.500, então sobra 500. Teoricamente, você tem um lucro mensal de R$ 500. Eu quero ver se no final do ano você tem R$ 6.000 de caixa, tá? Tá? Porque vamos pensar, quando a gente apura na empresa a receita menos os custos e a despesa, é tudo aquilo que você precisa da sua atividade. Aí você vai comprar uma roupa nova, você vai sair para fazer um jantar, vai fazer uma festa, alguma coisa você vai ter, tá? Então, quer dizer, você vai fazer outros investimentos. Então, fazendo os outros investimentos, esse lucro seu, ele virou esse gasto com esses investimentos. Então, você não tem essa disponibilidade, tá? Ok? Vamos lá. E aí, né? Aqui, segundo Santos, na situação patrimonial pode apresentar-se, né, como líquida, né, nas seguintes situações. Situação patrimonial negativa, né, que é a líquida negativa, quando os nossos bens e direitos são menores que as obrigações, né? Ou seja, nosso ativo é menor que o nosso passivo. Isso vai ser positiva quando o nosso ativo, que é os bens e direitos, são maiores que as obrigações. E vão ter a situação patrimonial nula quando os bens e os direitos forem iguais às obrigações, tá? Isso é bem, bem básico, mas assim, muitas vezes a gente vê falando em situação patrimonial líquida, tá? Em concurso, em que a gente olha e é uma coisa tão óbvia em que muitos não sabem do que está dizendo, tá? Fica procurando, falando, onde está falando da situação patrimonial? Na verdade, a situação patrimonial da empresa é o patrimônio líquido dela, tá? É o valor do patrimônio. Se falar assim, que a situação patrimonial líquida da empresa é de 500 mil, o que é isso, né? Isso é o patrimônio líquido, tá? Ok? Seja negativo, seja positivo, seja nulo. Alguma dúvida, gente? E aí, é o nosso. Vou perguntar, vocês fizeram as atividades lá no portal? A da unidade, até a unidade 1 eu acho que eu fiz. Vamos lá. Eu fiz, professor, até a unidade 2, hein? Sessão 1. Vamos lá, eu vi lá que parece que a Carla, tá faltando lá a Thaisa. O João Cleber falta um pouquinho, mas tá bom lá, né? Vamos lá, quem tiver com isso aí lá bonitinho, né? Além dos pontos que eu falei, né? Se essa semana tiver completado a unidade 2 todinha lá, ou que tiver aberto, né? Não sei o que está aberto para vocês lá, né? Mas tudo tiver aberto lá até o final de semana, eu vou dar 100 pontos de lambuja aí na oficial 1, tá? Olha aí, só é até a 2 que está aberta. A unidade 2, mas a unidade 2 até o final lá, né? Tem que estar bonitinho. Vou dar 100 pontos lá, mas eu tenho que olhar lá, tá tudo para mim, tudo ticadinho assim, tudo aparecendo lá os... Deixa eu mostrar aqui minha cara aqui para vocês. E quando a gente olha lá assim, ó, tem um quadradinho, tem que estar tudo ticadinho azulzinho, tá? Ok? Ok. Certinho. Ok, professor. Vou aproveitar e fazer a chamada aqui. Andressa.
Carla, João Kleber, Luana, Thaisa. Pô, a Thaisa faltou. Ninguém respondeu para ela, não? Presente, professor. Ai, ai. Então tá, gente, ó. Para semana que vem, é dentro do conteúdo que nós demos aí, tá? Não foge disso, é bem... Agora, assim, a minha preocupação é que vocês tenham leitura, porque sabe que minhas provas sempre exigem de vocês conceito, né? Tá? Tá ok. Um dos slides do Ok. grupo, professor. Certo. Ou você vai colocar no portal? Oi? Esse slide. Ah, tá. Não, os slides eu mando daqui a pouco lá no portal, tá? Aí vocês podem baixar lá. Tá ok. Tá ok. Então tá, gente. Bom descanso pra vocês. Bons